Boa noite a todos. Sejamos todos bem-vindos, em nome de Deus e de Jesus. Nesse momento, fechamos os nossos olhos e elevamos o nosso pensamento ao alto, agradecendo a Deus, nosso Pai, e a Jesus, nosso Mestre e amigo. Agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui, Senhor, reunidos em Seu nome. Agradecemos por essa casa espírita abençoada, que nos acolhe, que nos permite vir buscarmos o nosso tratamento espiritual. E nesse momento também lembramos dos nossos irmãos que não puderam vir, que não se fazem aqui presentes, mas que nós sabemos que estão passando por momentos difíceis em suas vidas. Alguns com enfermidades de ordem física, outros espiritual. Que possamos emanar nosso pensamento positivo para esses irmãos que nos lembramos. Também recomendamos nossos irmãos desencarnados. E também damos as boas-vindas aos que se encontram aqui conosco, nesse ambiente, onde também vieram buscar, assim como nós, o recurso espiritual necessário para o seu melhoramento. Nossos irmãos desencarnados que estão com o nome no livro sobre a nossa mesa. Que as equipes espirituais trabalhadoras do bem possam acolher esses irmãos. E também seus familiares que ficam aqui e muitas vezes não entendem. Muitos até mesmo não aceitam o que chamam de morte, achando que é para sempre. E não entendem que é apenas uma separação momentânea. Recomendamos, Senhor, nossos jovens que hoje precisam urgentemente de Ti, Senhor, para que possam trilhar o caminho certo, o caminho do bem, o caminho correto, que lá no futuro eles não venham a se arrepender com suas escolhas. E que nós, que somos pais, avós, tios, tias, educadores, que somos multiplicadores, possamos ser seus exemplos. Recomendamos também os idosos, as crianças que estão nos orfanatos, todos aqueles que se encontram em situação de vulnerabilidade, que possam ter uma mão caridosa que os acolha. Agradecemos a equipe espiritual, em nome do nosso irmão André Luiz, diretor dessa casa. Agradecemos a cada trabalhador da espiritualidade que se encontra aqui. Agradecemos por todo o carinho que eles colocam em cada atividade para preparar esse ambiente de luz para nos receber. Pedimos à espiritualidade que intua o nosso irmão Valentim na exposição que ele preparou para essa noite. E assim, em nome de Deus e de Jesus, damos por aberta a doutrinária dessa noite. Que assim seja. Que assim seja. Pai nosso, que estás no universo, santificado seja o teu nome, Senhor. Venha o teu reino de amor e de bondade. Faça-se a tua vontade, assim na terra como em toda parte. O pão nosso material e espiritual de cada dia dá-nos hoje e sempre. Perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido.
Não nos deixes entregues à tentação. Livra-nos, Senhor, de todo mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória. Que assim seja. Palavra excelente. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. O tema do Evangelho de hoje, que nós vamos falar, é do capítulo 8º. E no capítulo 8º diz assim: bem-aventurado aqueles que têm puro coração. Então, nossa fala hoje vai ser nesse sentido, quem tem puro coração. E nós vamos tocar numa área, nossa fala, que geralmente a gente não dá muita importância, que é o nosso pensamento, né? Se voltamos mais para o coração, para a fala, para outro sentido, mais o pensamento, a gente acha que ele não é tão importante assim, né? E é o que rege toda a nossa trajetória, todo o nosso dia a dia, todos os nossos afazeres, os nossos acertos, os nossos erros, né? Está tudo na mente. Temos a mente, o cérebro do corpo, né, que é material, e temos o cérebro espiritual. Ora um, ora o outro, ou os dois ao mesmo tempo funcionando. Então, muitas vezes a gente não sabe ou não quer parar para observar qual é dos dois que a gente está reagindo naquele momento, né? Que em alguns momentos, algumas atitudes que a gente faz, não precisa nem dizer que é o cérebro do corpo mesmo, né? O orgânico que está agindo, né? Então diz aqui, somos o que pensamos. Somos o que pensamos com a condição de pensarmos com força e vontade. Persistência, disse alguém. E de fato é pelo pensamento que construímos o dia a dia, o edifício de nossas vidas, dando-lhes forma, grandiosas ou miseráveis. Nosso dia a dia. Né? Então a gente se coloca numa situação de destaque ou numa situação deplorável, conforme o que plasmamos e sentimos, né? Porque não é suficiente para nós virmos a casa espírita se nós não pensarmos antes e refletirmos sobre o tema do Evangelho, sobre o que agimos durante essa semana que transcorreu, o fim de semana. Em que situação que eu me posiciono nesse sentido? Né? E para tudo que nós fizermos, tudo, tem que ter o planejamento, o pensamento. O que nós vamos executar? O que nós vamos fazer? Decidimos o trajeto no bem, né? Na prática do bem, ou deixamos o meio de lado, ou nos posicionamos no pensamento com entidades inferiores. E se nós posicionarmos a nossa vontade, o nosso pensamento no bem, na espiritualidade maior, os benfeitores, nós vamos ter uma condição adequada, né? Começa já na explanação do Evangelho. Diz, não gostei muito da fala do fulano do ciclano. Ficou enjoada, ficou difícil de eu entender. Gosto mais da fala do outro. O tema do Evangelho é o mesmo, né? Às vezes a maneira de colocar flui. Mas o que se busca no pensamento não é muitas vezes o que a gente fala, é o que diz, o que quer dizer o tema do Evangelho. Por exemplo, hoje, dentro do capítulo 8º. Qual é que é o nosso pensamento? Qual é que é a minha vontade? Porque nós sabemos, e outras vezes já foi falado
aqui a respeito. A espiritualidade chega bem mais cedo do que nós aqui, para preparar o ambiente, né? E na nossa casa convidar cada um de nós, aqueles que aqui estão, foram convidados, e aceitaram o convite. Tantos outros foram convidados, mas não aceitaram o convite, né? E o ambiente que está aqui, eles vão analisando o perispírito, né, de cada um de nós. Em que condições que eu me encontro hoje? Estou bem? Não estou? Tenho alguma enfermidade? Estou contente? Estou infeliz? Né? E esses benfeitores vão dando esses lentivos, os bálsamos, os medicamentos necessários para cada um de nós. Que ocorre. Desde que, né, a gente também apresenta essas condições necessárias, que é a boa vontade, o pensamento no bem. Porque tudo é feito, né, na vontade. Nada é forçado. E esses benfeitores, nós ainda, muitas vezes, a gente força um pouquinho, agora eles não. Não é pegado pelo pescoço, viu, né? Por que tu não faz? Se tu não aceitas, não aceitas. Aí nós vamos para a Câmara do Passe, tomar o passe também. O passe, quase no todo, o benefício é da pessoa que está recebendo. Porque se na hora que ela está tomando o passe, ela está pensando lá se ela chaveou o carro, se deixou, o que vai jantar a hora que voltar, o que vai fazer amanhã, o que fez hoje, falou com o fulano, com o ciclano, com o beltrano, né? Eu tenho que responder aquelas mensagens do abençoado, daquele celular que nunca para hoje, né? Que é os dias de hoje, né? Vai ter uma grande dificuldade de espiritualidade para atender cada um de nós. Então é o mínimo que se pede para nós encarnados, quando a gente se posiciona ali, que a nossa mente esteja voltada para o alto. Né? Como é que nós temos um ditado no nosso meio? Quem não puder ajudar, não atrapalha. Né? Então, se a gente não pode ajudar a espiritualidade, a gente faz com que a gente não atrapalhe eles, que o benefício vem para nós mesmos. Esse é o pensamento, forma o pensamento. Então você vê assim, a quantia que é importante, o pensamento para nós. Ali que gera toda a força, toda a energia desse espírito que está, ou dessa alma, né? Enquanto estamos no corpo, seria a alma desse projeto, né? Como posso dizer quem sou? Como é que eu posso falar quem sou, né? Nós somos o que sentimos, o que vivemos e o que pensamos. E mudamos com frequência, a cada dia, mudando nossos pensamentos, sentimentos, hábitos e ideais. Aprendemos novos conhecimentos, adquirimos novas experiências. Não é isso que ocorre no nosso dia a dia? Só que a gente vai naquele turbilhão, não dá, né? Nossa percepção fica zero, como se diz assim, do que está acontecendo à nossa volta. Vai só no material, na coisa grosseira mesmo, né? A maioria de nós é assim, né? A cada dia temos algo para adicionar ou mudar no nosso perfil. Simplesmente porque somos pessoas que pensam e como pessoas, mudamos. Se a gente parar para pensar, o ano passado que passou, nós éramos bem diferentes daquilo que nós estamos vivendo hoje, né? E é normal, era o ontem. Mas nós, como pessoas, algumas coisas a gente mudou. Uns para melhor, outros para nem tanto. Mas a gente muda, né? Se hoje sou assim, penso de uma forma. Tenho meus ideais. Tenho minha personalidade. Gosto de algumas coisas. Ou não gosto. Amanhã posso pensar diferente. Posso mudar ou deixar de ser o que sou para simplesmente ser.
Ser uma criatura aí, né? Sem muita importância no momento atual. Importância do momento, não no sentido social, estou falando no sentido espiritual, tá? Longe de nós classificarmos alguém por... Então eu não posso dizer o que sou, com certeza, porque amanhã posso mudar meu pensamento e não ser mais, e nem dizer o que serei, porque não se pode saber o que vai acontecer, o que vamos aprender, o que vamos mudar, o que vamos estar pensando, né? Se eu não criar esses hábitos. E hábito é bem fácil da gente criar, não é verdade? Se você é acostumado a andar no lado da rua, quando você vê, você está daquele lado lá, né? Se você é acostumado a deixar a chave da porta em casa virada do ladinho, você vai até lá na outra sala e volta. Não virei a chave. Vai lá e vira. Viu como é que faz aquele hábito? Né? Deixa o teu calçado de uma maneira, chega ali mesmo, vou ter que me corrigir. Senão dá aquele tradicional balanço no pé assim, o calçado vai indo para cada lado, né? Alguém depois deve ir buscar, né? Mas quando é chamada a atenção, não, eu vou mudar. E passa uma semana, passa outra, e a criatura está no mesmo balanço do pé, né? Então não é fácil nós mudarmos o nosso pensamento, nossa vontade. Nós somos e acreditamos ser e pensamos. Se a pessoa pensa no mal, na dor, na pobreza, na fome, na desgraça, se é intolerante, ignorante, mal amada, mal agradecida e mal educada, mentirosa, atrai para a sua vida doenças, essas coisas, e gente com as mesmas características para o seu convívio, para o seu lar. Tá? Se identificamos com algumas coisas assim, né? A gente acaba puxando todo para o nosso convívio. Os falatórios, os mexericos, as fofocas, a maledicência, né? Então, vê assim, ó, devemos nos policiar no nosso dia a dia? Com certeza que sim. Com certeza que sim. Quanto dessas coisas a gente podia evitar, né? Então, somos os responsáveis. Mas a gente gosta, e nós estávamos falando ali nos estudos, a gente gosta de passar para os demais as nossas responsabilidades, as coisas que me cabem, né? Eu acho mais prático, mais simples, passar para os demais. O fulano que é errado, eu estou desse jeito por causa dele. Não, estou desse jeito porque eu sou previdente, eu sou imprudente. Não me cuido, não faço o que deveria fazer, né? Então nós vemos assim, que em raríssimas situações, as criaturas ficam assim, em defesa do pensamento de alguma ordem, senão todos têm esse pensamento. Tem mobilidade, por exemplo, de alguns membros do corpo, mas ela mental funciona direitinho. Então planejamos, né? Se nós planejamos, a gente vê as pessoas que, quando são jovens e querem, né, adquirir alguma profissão, tem que fazer um calendário para estudar, porque lá na frente eu quero, né, quero aquela profissão, aquela outra, ou quero almejar aquilo lá. Então já de novos começa a mentalizar. Daí os outros dizem, não, passou no vestibular porque é sorte, porque a profissão caiu como sorte. Não, não é sorte. É trabalho, é persistência, né?
E nós, quanto espírito também, para nos melhorarmos, a gente tem que trabalhar. Tem que dar duro todos os dias, né? Nós gostamos de citar, no meio espírita, a gente cita bastante desses trabalhadores estão mais adiantados, mais à frente, né? Só que ninguém quer calçar a sandália deles, né? Para onde eles estão passando, né? A gente gostava de citar lá Chico Xavier, Divaldo, outros tantos aí palestrantes que tem. Mas a gente se sujeitaria a fazer isso aí? A pergunta que se faz. Será que a gente faria? O primeiro ato, muitos de nós, a gente ia acabar, né, contratando uma editora para viver dos rendimentos dessas obras, que são bastante, né? Primeira coisa, a gente vê aqui no nosso lugar essas questões de portinha aqui e ali. Mas o que ele tem dele? Tem alguma coisa assim? Eu posso falar alguma coisa do Rodrigo, mas alguém deve ter me falado no ouvido, ó, aí é minha essa fala, essa ideia é minha? Não é. Então eu não posso me apropriar de uma coisa que não me pertence, né? Então a gente vê assim, ó, dentro dessa forma de pensamento, nós buscamos os nossos aborrecimentos gratuitamente, os azedumes, no nosso dia a dia. Nós buscamos, por exemplo, o parente, pessoa da família desencarna, nós ficamos lá todo dia, falando o nome dele, porque, como ele gostava desse cuscuz, como é que ele gostava dessa cadeira, porque essa cadeira tinha que ser desse jeito, o copo, nossa, todo dia, todo instante. Muitos deles até são socorridos no tratamento, mas de tanto a criatura, né? Eles tomam praticamente o parente da mão da espiritualidade para puxar para dentro da casa dele. A gente puxa lá para dentro de casa, né? E como nós nos agrupamos por afinidade, se eu sou difícil, meus parentes também não podem ser muito longe, não é? Logo ele chegando lá em casa, ele vai começar a dar pitaco nas coisas, né? Essa mesa podia ser um pouco para lá, a cadeira não pode ser assim, né? Isso é o mínimo que eu estou falando, né? Aí começa a bater porta, porque o hábito dele tentando bater uma porta, coisa. A criatura, o encarnado, já se desespera. Tem uma perturbação lá em casa, né? Eu acho que deve ser um obsessor. Então você veja assim, ó, se você fosse convidado agora para dar um exemplo chulo, né? Agora que foi as festas de Natal e fim de ano, foi convidado, não, vamos lá, né? Aí você chega lá, logo em seguida o teu anfitrião já começa a te dizer, não está na hora de você ir para casa? Já está, né? Dali 1 hora, por exemplo. E assim é esse parente. Tu chama para dentro da tua casa e depois diz que ele é obsessor. E quer arrumar alguém para pôr ele para fora de lá. A criatura tem que ser lá. Não dá para conviver lá, né? Mas por quê? Forma pensamento. Quem que é o responsável? Euzinho. Eu fui buscar todos esses aborrecimentos. Né? Você vê assim que pela forma pensamento a criatura muda até o espírito dela, a alma dela, a pessoa muda. Aqueles que estudam dentro da doutrina sabem disso. Vocês não vejam, dá um exemplo aí, nos vitrais das igrejas católicas, não tem aquelas figuras infernais lá não? De onde é que sai isso? Do pensamento de quem? Quem que visualizou? O artista? Ou o artista que saiu lá das regiões infernais para vir pintar ali e depois voltou?
né? Forma pensamento. O meu trabalho está insuportável, né? É um ambiente pesado, tá louco, não sei o quê. Tá. Tem feito o que para melhorar? Plasmou uma prece? Leu o evangelho dessa semana para fazer efeito semana que vem? Ou se lembra só na hora que vê a criatura que tu não vai, cara? Né? Não se cruza. Ou é você que está tumultuando também o ambiente de trabalho? O ambiente que a gente está. Né? Porque todos são sabedores. Ambiente que tem muito lixo, muito entulho, muita sujeira, não atrai coisas boas. Será que minha tela mental não está entulhada desses, né? Até o lixo que produzimos no nosso dia a dia, a gente põe na sacolinha, amarra bem para não chamar aqueles, né? Os mosquitos, aquelas moscas, aquelas coisas para incomodar. E outras coisas você não está nem aí, ó. Né? Hoje, para falar da mídia, a facilidade de você se comunicar com bastante pessoas, você parece que o tempo é curto, o dia é muito curto para você saber da vida de todo mundo, né? Se não chega aqueles daqui do Brasil, quer saber lá de fora o que está acontecendo, como é que tá, como é que a pessoa está vivendo. O que importa isso, caramba, né? Isso é relevante? Não é. A gente vê mães ali grudadas, abençoadas, esse aparelho aí o dia inteiro lá e deixa os filhos meio, sabe? Como se diz assim, falavam os antigos, tipo filho de uru. Sabe aqueles passarinhos que na mata lá, né? O bichinho sai da casca e ó, se virem. A mãe deles não tá nem aí com eles. Tá? Eles já vão tratar de ciscar, virar uma folhinha para comer, porque ali do lado de cá não sai nada. Então você vê assim, que essa forma de pensamento, isso que nos induza no nosso dia, no dia a dia, é mais do que a gente possa imaginar, sabe? O comprometimento dele. E o Evangelho de Jesus está cheio, não é só o capítulo 8º, não, que ele vem alertando, né? Na melhora da reforma íntima, né? O que quer dizer reforma íntima? O melhoramento da pessoa. De que maneira tu vai pensar para melhorar? Tuas atitudes? Antes de você abrir a boca, no caso, você já pensou o que tu vai falar, né? Então a gente se condena por nós mesmos. Por nós mesmos. E nós nos colocamos no lugar que a gente quer ser colocado. O exercício maior é da gente pensar, né? Ah, mas eu quero ser isso. Ah, mas eu quero ser aquilo. Mas o que tu tenha feito para ser aquilo? O que tu fez? Tem trabalhado para isso? Né? Da gente ver que a gente não fez nada. A gente tem dificuldade de... Você, no nosso dia a dia, a gente deixa passar muitas coisas, as oportunidades que vão nos fazer falta. Que vão nos fazer falta. Lógico, se tu não estiver dentro da fileira espírita, dentro dessa fala que a gente está tendo, é uma fala áspera, né? Que não atrai ninguém. Que não motiva vocês assim, olha, não era mais fácil assim, ah, só basta dizer assim, olha, eu quero ser salvo e pronto, estou salvo. Né? Isso é o que todos nós queremos escutar, né? Mas a realidade é diferente. Né, seu Leandro? É diferente. Nós temos que fazer por merecer.
Nós estudávamos antes ali a respeito do milagre. Todo mundo gosta que faça um milagre, que pague nossas contas e que, né, resolva. Aquela criatura que está me incomodando, afasta ela de mim. Mas tem que alguém afastar ela, depois ela vai lá e puxa de novo. Né? Não é isso que acontece? Pelos nossos falatórios, como eu falei antes, a gente atrai. Lembra que eu falei ali que nós nos agrupamos por afinidade? Família? E nós nos agrupamos por afinidade. Se a pessoa não gosta de uma futrica, de um falatório, de uma fofoca, também não tem nem graça falar que aquela pessoa não sabe de nada. Não tem argumento, não tem nada, né? Agora, se ela souber da vida da metade da cidade, por exemplo, puxa, a vida passou, eu nem senti, né? Foi relevante o papo, olha, tá bacana conversar assim, uma pessoa, sabe, desenvolvida. Beleza? Aí você vai para casa com um fardo nas costas, né? Tudo que o outro tinha lá, você puxou para você. Forma pensamento, transmite. E não tem distância. Não tem distância, né? Os progressos da ciência, as maravilhas da arte, o princípio do direito, nobres e belos ideais, que hão constituído a glória da humanidade, têm a sua fonte nos pensamentos elevados e instruísticos, da mesma sorte que todas as suas baixezas e vergonhas são frutos de pensamentos impuros e egoísticos, né? Como eu falei antes, dá o resultado positivo, como também dá os pensamentos, as coisas mal construídas, dá aquelas, né? Esse desastre, aquela vergonha que não é só o pessoal, é muitas vezes para a humanidade, pelo meio em que estamos, né? A gente constrói. Nada acontece, nada se concretiza no plano físico, sem que antes tenha sido plasmado na mente, né? Não acontece nada. Quem sabe nem o almoço do outro dia você não consegue, aqueles que fazem o almoço, né? No restaurante, em casa, onde for. Você há de pensar o que vai fazer, não é? Se você não plasmar antes, ele não acontece. E se você inventar ir para essa direção ali, quem sabe a hora que você põe a panela lá não tem gás. Aí dá aquele fervo, né? Até mesmo as decisões ou as reações mais imediatas tomadas com a rapidez do relâmpago são elaboradas pelo pensamento denunciando as tendências predominantes de cada um de nós, né? É rápido a questão do pensamento e não importa a distância. Então, tomamos o cuidado também para elaborar essas questões aí, né? Quando alguém, por exemplo, avista um objeto valioso, que se lhe apresenta ao alcance das mãos, ainda que a circunstância lhe seja propícia para furtá-lo, não o fará. E a ideia de furto jamais lhe tiver ocupado o pensamento. Em caso contrário, porém, é bem provável que ceda à tentação, porque aquilo em que pensamos tende a realizar-se, né? Então, se ele não tivesse pensamento já plasmado, né, o hábito, ele não vai fazer. Vê como é que é importante o que a gente elabora e faz, né? Da mesma forma, ninguém será elevado à quebra da castidade ou a trair seus votos de fidelidade conjugal, por mais intensa que seja a sedução. Se mentalmente já não tiver alimentado o desejo
de aventura desse gênero. Né? Se não tiver pasmado, não acontece nada. Para vencer paixões, maus pendores e sublimar existência, o que primeiro se tem a fazer, portanto, é aquilo que a gente não gosta de fazer. Fiscalizar os próprios pensamentos, discipliná-los, substituindo toda e qualquer cogitação menos digna por outra que lhe seja oposta. Né? Então, se nós, durante o nosso dia, nós tivermos o pensamento, a usina mais voltada para o bem, dificilmente, em qualquer momento que ocorra um pensamento negativo desse, é fácil você substituir. Porque não é uma predominância do pensamento diário. Mas aqueles que pensam seguidos ali, vai ser uma dificuldade para sair dessa área. Né? Sair dessa área. É de boa prática também aproveitar todos os momentos de tranquilidade que no Morejo, o diário nos enseja para meditar em algo que se relacione com o amor, a beleza, a justiça e a verdade. Né? Mas, na maioria, não é atraente para a maioria de nós, né? São atitudes, são comportamentos que a gente não vê tanta vantagem, tanta atração para isso. E daí a gente se distancia do bem, se distancia do nosso benefício que a gente possa ter, né? Quem se habitua a esse exercício mental sentirá que pouco a pouco todo o seu ser se impregna das qualidades dessa meditação, que seu caráter se modifica, se enobrece, despertando-lhes novos pensamentos e novos impulsos, direção e atitude aos ideais superiores. Como eu vinha falando antes, se nós criarmos o hábito, fica fácil para a gente manejar, né? As serpentes, os entulhos que vêm na nossa tela mental. Direcionamos para outro caminho, outras vontades. Agora, quando nós não nos policiamos, deixamos a vontade, é garantido o retorno. É aquilo que muitas vezes a gente é falado aqui na Casa Espírita. Se o nosso jardim a gente não cuidar, ele começa um dia tem uma pedra, outro dia tem um papel, outro dia tem uma lata, né? Aí as pessoas outras que passam ali na rua também já vi que o negócio já está bastante bagunçado, já tem alguma coisa na mão, ele já, em vez de levar no lixo, ele joga ali, né? Porque já está sujo mesmo, né? Será que não é um depósito? Quem sabe, eles pensam, né? E em pouco tempo está uma coisa insuportável. Assim é nosso pensamento. Algumas coisas eu faço, por vontade própria. Algumas delas, aquilo que eu me relaciono comigo, acaba vindo. Porque forma pensamento. Se eu pensar o bem para aquelas pessoas, ela vai o bem lá. Mas se eu direcionar o mal, né, os malpendores, o sofrimento, vai atingir também o ponto. Então aquilo que não estava bom pode ficar pior. Então esses são os cuidados. Sim, porque pensar é vibrar e entrar em relação com o universo espiritual que nos envolve conforme as espécies das emissões mentais de cada ser. Elementos similares se lhes humanizarão, acentuando-lhes as disposições e cooperando com ele. Em seus esforços
os esforços, em suas quedas e deslizes. Nisso se faz, igualmente, escolhermos com cuidado as nossas leituras, nossos entretenimentos, a fim de que a nossa mente se mantenha livre dos miasmas e certas obras determinando o ambiente. Então, somos aquilo que nós entramos em contato, pensamos, agimos e fazemos parte daquele ambiente. Então, a todo custo, a gente tem que se afastar nesse sentido. Né? Com certeza, se não fizermos, vamos ter aborrecimento. É garantido. Abstenhamos-nos de jornais, revistas sensacionalistas em que sejam dadas descrições minuciosas dos crimes, desastres sordiciais e misérias morais que lavram por aí. Evitemos reuniões nas quais o objetivo único seja gratificação dos sentidos. Fujamos às discussões ruidosas e às conversas frívolas. Aos dias de hoje, por exemplo, da mídia que a gente está falando, estava me referindo antes, as pessoas dão um acidente, não dá 5 minutos depois, as pessoas news, né? News a situação, a desgraça dos outros. É os desencarnes, as perdas materiais, é o sofrimento, né? Isso leva a quê? Contribui com o quê? Botando mais lixo na sua tela mental. E dos outros também, que compartilham essa mesma ansiedade, essas mesmas coisas. Mas não lembrou, por exemplo, assim, como teve contato de fazer uma prece para aquelas pessoas envolvidas naquela situação, né? Para aqueles familiares que perderam o antes querido ali naquela situação, que ocorre na nossa região inteira aqui. Né? Tu vê como é que a gente se adapta melhor ao desgosto, ao desastre, né? Do que fazermos o bem? Podemos nos classificar como cristãos, como pessoas, né? Tu vê que é bem difícil para nossas tendências, para nossas escolhas a gente fazer. Então é isso que o Mestre Jesus, dentro do seu Evangelho, busca que cada um a gente vai fazendo aos poucos, no nosso dia a dia, a gente possa se policiar, possa fazer, né? Como o texto vinha antes ali, ó. Tudo que é o lixo, que é coisa ruim, aquilo parece que atrai. Você perde horas e horas vendo ali, né? Na mídia, aquela desgraça toda que traz, né? Tem relevância para quem isso aí? As criaturas menos esclarecidas. Eles adoram esse tipo de coisa. Né? Fazer isso aí. Só. Não temos proveito nenhum. Cerramos os nossos ouvidos a maledicência, anedotas, faceniças. E isso tudo deprime, conturba e vilta. Faz baixar consideravelmente o nosso teor vibratório, colocando-nos em sintonia com entidades menos evoluídas, cujas influências nos farão sentir em nossos atos com maior ascendência do que geralmente se crê. Né? Depois a gente não quer estar sentindo isso, aquele outro, né? Se você se envolve com tudo isso mais um pouco. Tem alguns aparelhos aí que, se você, né, fosse possível você pegar o aparelho do teu colega ali para dar uma, né?
Misericórdia. Você é capaz de ter um treco ali, sabe, de tanta barbaridade que tem, né? Isso contribui com o quê? Daí você quer ajuda, mas ajuda para... Tem que mudar. Ah, tem. Apliquemos isso, sim, a estudos sérios, leituras edificantes, aquilo que nos aprimore a inteligência e nos ilumine o espírito. Quando nos entregamos a esse trabalho, atraímos para junto de nós potestades, amigas cujas aspirações facultam e desenvolvem a nossa individualidade, tornando-nos cada vez mais capazes de realizar o bem, mais forte para resistir ao mal. Lamentavelmente, em grande parte, os homens só pensam naquilo que necessitam para comer, vestir, ou seja, em seu bem-estar material, esquecido, como diz o Evangelho, de que a alma é mais que a comida e o corpo mais do que o vestido. A gente não pensa nisso, né? Então, se a gente for ver, nós lemos o Evangelho, tornamos a live, mas retemos muito pouco, muito pouco. Às vezes a gente tem que fazer um exercício para aqueles que fazem o Evangelho de manhã e à noite, que podem fazer, né, o que querem fazer. Se você não tomar cuidado, quando você lê o título ali onde você abriu, quando você terminar de fazer a tua prece, você não lembra o título do Evangelho. Qual foi o texto que caiu? Nem o capítulo, muitas vezes, você não lembra. Né? Pensamento. Olha um pensamento. Daí nós entramos naquela fase. A minha prece, será que passou do forno? Alguém escutou? Alguém, né? Então você vê assim, a quantia que a gente precisa desse exercício. De buscarmos, né, esses conhecimentos, essas realidades. O que é bom para mim, o que é bom para, né, os demais. Me preocupo com os demais, as pessoas que trabalham, né, em setores aí delicados. Ou é aquele negócio, eu... Cada um que se vire, né? Bem caridoso, né? E os demais que, né? Então você quer chegar onde? Vai ser socorrido por quem? Então, a doutrina espírita, para aqueles que a conhecem, que vive dela e pensa e tenta se policiar, ela é como diz algumas pessoas. Não, para mim, eu eu não consigo me adaptar dentro dela. Eu não consigo me adaptar. Ela é muito severa. Vocês não cobram nada, mas ela cobra bastante. Tá, mas e daí? Como que um dia a criatura não vai ter que fazer esse caminho de novo? E quem sabe num mundo diferente, numa situação diferente, amigos diferentes, famílias diferentes. Ah? Porque famílias, como eu gosto de dizer, a gente nunca adianta dizer assim que a família do fulano é que não sei o que é bagunçado, não sei o que. Cada um tem aquilo que precisa na família. Não adianta dizer assim que nós vamos só de um porte para cima, assim, não é. Se tu levantar o tapete, alguma coisa a gente vai encontrar. E encontra coisa que até os parentes se espantam, né? Então não dá pra gente se gabar assim, olha, minha família, não sei o que, sabe? Tem pobre, tem coitado, tem miserável, tá? Tem o gatuno, tem tudo, né? Pessoa que vibra mais no mal do que no bem.
Então, aqueles que já têm consciência têm que lembrar de fazer prece por todo esse pessoal aí. Para aqueles que são boa gente também, mas não gostam de fazer as preces, tem que lembrar deles também, né? Então você vê assim, ó, a gente tá ali no carrinho na frente, assim, mas se tu tem para puxar, tem um monte de gente para você puxar, né? E não dá para a gente falar nada, porque os benfeitores puxam nós todos. E não reclamam, não fala nada. Tá? Então é o capítulo 8º, né? Eu convido vocês, quem quiser e tiver o Evangelho segundo o Espiritismo, que a fala toda dele tá, eu falei hoje, aqui do Evangelho, no capítulo 8º, né? E se fosse possível dar uma refletida, no texto, vocês não vão encontrar exatamente aquilo que eu falei. Mas se nós sairmos um pouquinho fora da letra, que é o que a doutrina nos aconselha, né? Porque se ficar só na letra, a gente vai fazer a leitura e a gente não vai aprofundar, a gente vai achar que está certíssimo. Como a gente fazia uma vez. Lia 2, 3 capítulos e dizia assim, todo mundo entendeu, é simples aqui, todo mundo entendeu, todo mundo chacoalhava a cabeça que sim. E ia em frente. E de novo, e de novo, e de novo. Né? Se todo mundo tivesse entendido o Evangelho de Jesus, a gente já estava mais adiantado, não é verdade? Então a gente está engatinhando, está dando os passos, uma letrinha após a outra, que se aventura a sair um pouquinho fora, né? Mas já é alguma coisa, quem sabe, né? Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Que assim seja.